Escutamos na nossa última reflexão a oração de Jesus ao Pai no Monte das Oliveiras e depois a sua prisão. Foram duas cenas. Primeiro a oração de Jesus ao Pai, depois a prisão. E eu gostaria de destacar o modo de Jesus rezar. Me chamou bastante atenção. Nós conhecemos o modo como ele reza porque na Escritura há bastante fatos, né, que apresentam Jesus como um homem de oração. Mas alguns detalhes desta cena me chamaram a atenção, né, porque às vezes as pessoas chegam até nós pedindo uma orientação de como rezar, né? Às vezes não conseguem se concentrar, alguma coisa do tipo assim. É muito comum isso, né? Às vezes até mesmo nós, como padres, também nos perguntamos o melhor método, o melhor jeito de rezar. E como lembrava o padre David, a oração é muito pessoal, né? Então, não é uma coisa que você encontra na Escritura, um jeito, né? E me chamou a atenção esse modo de Jesus rezar, né? Eu vou descrever usando os verbos que estão lá, né, no texto. Ele se afasta para um lugar mais à parte para ficar sozinho. Lembrava o padre David ontem. Depois dobra os joelhos. É interessante, o texto diz claramente, dobra os joelhos e chama Deus de Pai. Então são como que três ações, vamos dizer assim. E depois aparece também o conteúdo desta oração, o conteúdo dela. Ou seja, o que rezou Jesus. É claro que aqui havia o contexto, né, da sua oração. Mas uma parte desse contexto me chamou a atenção, é que Jesus pede que seja feita a vontade do Pai. E o padre David nos ajudou a compreender bem o que é esta vontade do Pai, né? Ele explanou bastante sobre isso. Mas eu pensei neste esquema, nesta ordem, vamos dizer assim, sozinho, dobrar os joelhos, chamar Deus de Pai, pedir a vontade do Pai. Eu vou até repetir. Sozinho, dobrar os joelhos, chamar Deus de Pai, pedir a vontade do Pai. No momento mais difícil da vida de Jesus, ele usou este modelo de oração, né? Este método de oração, este modo de rezar tão simples, né? Sozinho, dobrar os joelhos, chamar Deus de Pai, pedir a vontade do Pai. Simples e ao mesmo tempo tão profundo, né? Tão carregado de experiência. Isso me faz pensar no meu jeito de rezar, né? No jeito como eu rezo, né? Como eu estou rezando. Na carta pastoral, o bispo esse ano, né, dá várias indicações de como rezar. E tem uma certa parte que ele diz que quando a gente reza com a totalidade do nosso ser, né? Corpo, alma, espírito, mente, coração, tudo em nós reza. Não é só uma parte de nós que reza. O intelecto não reza sozinho, né? Também não se pode rezar sem os sentimentos, sem os afetos. Aqui se vê todos os afetos e os sentimentos de Jesus em evidência, né? Ele rezando e aparece tudo, né? Então fiquei pensando no meu jeito de rezar. Jesus, noutra parte do Evangelho, aconselha rezar ao teu Pai que está oculto. E ele mesmo é o primeiro a fazer isso, né? Eu me dei conta agora. É o primeiro a fazer isso. Dobrar os joelhos é na oração um gesto de humilhação, né? De humildade, né? De reverência. Ajuda a criar espaço para o sagrado, né? Ajuda a criar ambientação, ajuda a criar disposição interior para acolher o sagrado. Dobrar os joelhos é como dobrar o coração perante a divindade, né? Eu lembro quando eu estava num propedêutico que era reitor, ensinando os meninos a rezar, imagina, né?
E aí eu dizia para eles, olha, a oração, às vezes, para ajudar a introspectar, pede um ato de piedade, né? Então, ajuda certas coisas. Eu me lembrava disso, dobrar os joelhos, né? Dobrar os joelhos não é só cair ali, é dobrar o coração, né? Chamar Deus de Pai é reconhecer-se como filho, né? É uma ousadia grande, né? Eu pensava. Chamar Deus de Pai não é só reconhecê-lo como provedor, como protetor, né? Chamar Deus de Pai é confiar no seu amor e, ao mesmo tempo, assumir um compromisso de viver como filhos. Teve um dia lá em casa, eu estava celebrando a missa, e na hora do Pai Nosso, que o padre faz aquele convite, né? Eu fiz aquele: obedientes à palavra do Salvador, formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer. Me veio na cabeça na hora, nunca tinha pensado nisso. Me veio na cabeça na hora que chamar Deus de Pai é um compromisso. Você diz, obedientes à palavra do Salvador, ou seja, tendo ouvido a palavra e me comprometendo a ser filho, é que eu posso chamar Deus de Pai, mas só se for filho, né? Se aceitar ser filho dele. Então, Jesus parece ser este filho mesmo, né? Filho bem amado do Pai. E depois, pedir a vontade dele, né? Exige coragem também. Exige coragem pedir a vontade de Deus, porque exige desprendimento, né? Porque embora saibamos, como lembrava o padre David ontem, que a vontade de Deus é sempre o nosso bem, a gente sabe também que a vontade dele passa por realidades e caminhos que nem sempre nos agradam, né? Vamos lembrar aqui do profeta que diz, os caminhos e os pensamentos dele não são como os nossos. Então, pedir a vontade dele exige coragem, porque nós sabemos que a vontade dele é sempre o bem, mas por quais caminhos virá o bem até nós? Às vezes bem pelo fracasso, às vezes bem pelo sofrimento. É o que Maria fez, né? Faça-se em mim segundo a tua palavra. Então esta foi a minha reflexão. Bom dia a todos, muito obrigado pela partilha, que é um exemplo de partilha, de como pode ser a nossa partilha. Vocês perceberam que o Padre Giovanni começou retomando alguns detalhes da palavra que chamaram a atenção dele e depois começou a falar sobre a oração dele, né? É assim que tem que ser a partilha. O que a palavra desperta em nós, né? Esta é a forma correta de partilhar nos grupos. E agora vamos continuar, porque é agora que estamos entrando mesmo no espetáculo, né? Até agora estávamos longe ainda, estamos entrando aos poucos, mas agora vamos entrar mesmo. O texto que nós agora vamos abordar se encontra sempre no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, os versículos de 54 até 62. 54 até 62. O título que eu coloquei poderia ser Simão Pedro. Escutemos. Prenderam-no e levaram-no, introduzindo-o na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Tendo eles acendido uma fogueira no meio do pátio, sentaram-se ao redor, e Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu-o sentado perto do fogo e, encarando-o, disse: este também estava em companhia dele. Ele, porém, negou: mulher, eu não o conheço. Pouco depois, outro, tendo-o visto, afirmou: tu também és um deles. Mas Pedro declarou: homem, não sou. Decorrida mais ou menos 1 hora, outro insistia: certamente este também estava com ele, pois é galileu. Pedro disse: homem,
não sei o que dizes. Imediatamente, enquanto ele ainda falava, um galo cantou. E o Senhor, voltando-se, fixou o olhar em Pedro. Pedro então lembrou-se da palavra que o Senhor lhe dissera: antes que o galo cante hoje, tu me terás negado 3 vezes. E saindo para fora, chorou amargamente. É um texto muito conhecido, muito famoso. Vamos retomar o texto, como sempre, como ensina o método da Lexio Divina, relendo o texto e destacando algumas palavras. Reparem no início. Prenderam-no, levaram-no, introduzindo-o. A partir deste momento, Jesus não será mais chamado pelo nome. O texto não fala prenderam Jesus, o levaram. Não, prenderam-no. É um pronome. Nós encontraremos de novo o nome Jesus na boca de uma personagem só no final da paixão, na cruz. Será um dos 2 malfeitores que, se dirigindo a Jesus, chamará Jesus pelo nome: Jesus, lembra-te de mim. Mas até lá, Jesus não é mais chamado pelo nome. Jesus começa a se tornar uma coisa, um objeto, passa de mão em mão. Aqui começa, e nós iremos ver nos próximos trechos, sempre a mesma coisa. Prenderam-no, levaram-no, introduzindo o pronome. É Jesus, mas o nome dele não é colocado. E o levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Pedro teve coragem. Único entre os apóstolos, ele teve coragem. Ele falou, prometeu, estou pronto a ir até a prisão, até a morte. Ele tinha falado. E agora ele teve coragem, está indo atrás de Jesus. Por que Pedro está indo atrás de Jesus? Porque nós vimos, ele amava Jesus. E também ele pretendia defender Jesus. Antes, quando Jesus foi preso, nós ouvimos ontem que um dos que estavam com Jesus tomou uma espada e feriu o servo do sumo sacerdote. O Evangelho segundo Lucas não fala o nome do apóstolo, mas no Evangelho segundo João, o evangelista coloca o nome. Quem fez aquilo foi Simão Pedro. Então Pedro seguiu Jesus porque ele pretendia defender Jesus. Amava e queria defender Jesus. Mas qual Jesus? Que Jesus ele pretendia defender? Quem era Jesus para Simão Pedro? Nós sabemos porque certo dia Jesus tinha perguntado: e vós quem dizeis que eu sou? E nesse dia Pedro tinha respondido: tu és o Cristo. Cristo é a tradução da palavra Messias, ou seja, o Salvador. Pedro olha para Jesus como o Cristo, o Messias, o Salvador. E por quê? Pedro acreditava que Jesus fosse o Messias, o Salvador? Bom, é claro, porque ninguém tinha feito o que Jesus tinha feito. Ou seja, aqueles milagres, aqueles exorcismos, aquela capacidade que Jesus tinha de calar a boca dos seus adversários. Mas agora nada disso está acontecendo. Jesus não deu um jeito para fugir, como tinha acontecido outras vezes. Jesus não fez milagres. Jesus não mandou calar a boca dos seus adversários.
Jesus foi levado. E Pedro foi atrás. Mas ele tinha a intenção, pretendia mesmo defender Jesus. E agora ele se encontra no pátio do sumo sacerdote e aqui tendo acendido, os servos, podemos imaginar, inclusive é uma cena que precisamos imaginar, tinham acendido uma fogueira no meio e sentaram-se ao redor. E Pedro também. Uma criada, fala o texto, viu-o sentado perto do fogo. Gostaria de destacar aqui duas palavras. A primeira vez, o texto fala que tinham acendido uma fogueira. A segunda vez, o texto fala que Pedro estava perto do fogo. São duas palavras, fogueira e fogo. A segunda palavra grega é corretamente, ao pé da letra, é a palavra luz. Luz. Então, Pedro estava perto da luz. Tem uma fogueira, todo mundo está sentado, e o texto fala que há uma luz. Do ponto de vista simbólico, este detalhe é muito interessante. Por quê? Porque nós sabemos que começou a hora das trevas. Quando Jesus foi preso, ele falou, mas é a vossa hora, o poder das trevas. Começou o poder das trevas, e nas trevas, na hora das trevas, há uma luz. Não só uma fogueira, há uma luz. E nós sabemos que no Evangelho, Jesus fala de si mesmo como luz. Eu sou luz. Então, do ponto de vista simbólico, a cena é muito interessante, porque dá para imaginar, para pensar que no meio de um contexto onde há trevas, há uma luz. Essa luz é Jesus. E o que é a hora das trevas? É o que nós vimos. Se lembram, quando ontem eu encerrei falando do baralho, dos naipes do baralho, espadas, paus, amores, ouros. Ou seja, dentro de um mundo que às vezes parece dominado, invadido pelas trevas, porque parece que só a violência, só a paus, pedras, espadas, só corrupção, só falsidades, amores fáceis, falsos. Dentro de um mundo desses, há uma luz. Jesus é o Filho de Deus que atravessou as trevas. É a luz que brilha nas trevas, que mostra outro modo de viver. No livro dos Atos dos Apóstolos, que inclusive foi escrito pelo mesmo evangelista, Lucas, há uma palavra de Simão Pedro, que eu amo lembrar. Quando Simão Pedro entrou na casa do centurião Cornélio, ele anunciou o evangelho e ele resumiu todo o evangelho. Olha, resumir o evangelho usando uma frase não é fácil. Mas ele resumiu tudo dizendo: Jesus passou fazendo o bem. Jesus foi essa luz que passou no nosso mundo, que às vezes é trevas, como uma luz fazendo o bem. Porque ele viveu de uma outra forma, acolheu, agradeceu, partilhou, serviu. Já nós poderíamos pensar quem são as pessoas que na nossa vida já encontramos, que foram uma luz. Às vezes, num momento inesperado, momento de tristeza, momento de escuridão, onde a gente não estava conseguindo ver uma saída, e de repente uma luz. Uma luz.
também isso me leva a desejar, a desejar de poder eu também ser uma dessas pessoas. Não porque possa fazer coisas especiais, mas simplesmente porque lá onde eu passar, eu possa fazer o bem. O bem. O bem não é fazer. O bem é um sorriso, é um abraço, é um tempo para escutar alguém que está precisando, é uma forcinha, é um apoio, ou seja, é algo que todo mundo pode fazer. Então, esse é o contexto. E Pedro está sentado no meio dos servos. Já não está com Jesus. Está ele também lá no meio, misturado no meio dos servos. Está nas trevas. Está nas trevas. E ontem me lembrei que, inclusive, o padre Giovanni destacou esse detalhe, que Jesus disse: eu estou no meio de vós, como aquele que serve. Eu estou no meio de vós. Aqui Pedro está no meio dos servos. Ele não está com Jesus como aquele que serve. Ele está no meio dos servos, mas não para servir. Está ele também nas trevas. E aqui, nesse contexto, então, uma criada viu. Agora, esse verbo ver é importante. Em grego, o verbo aqui é o verbo oral. Oral. Que se traduz justamente ver. Ela viu e fala sentado perto do fogo, encarando. Então podemos imaginar, uma criada não estava sentada lá. Talvez se ela estivesse passando por lá, se aproximando, tá vendo? Eu conheço, onde é que eu vi esse cara? Se aproxima, encarando, fica olhando firmemente, fixamente nos olhares, nos olhos de Pedro. Eu reconheço. Jesus estava em Jerusalém há 5, 6 dias. Mas Jesus tinha chamado muita atenção. Quando Jesus entrou em Jerusalém, sabemos, todo mundo correu, foi uma festa, uma alegria. Depois, Jesus ia no templo. E lá no templo foi uma confusão, porque ele expulsou os vendedores, foi um escândalo. Depois, no templo, Jesus sempre ficou discutindo com todo mundo, saduceus, fariseus, escribas, ou seja, Jesus tinha chamado muita atenção. E Pedro e os apóstolos sempre ao lado dele. Então, essa criada tinha visto Jesus, tinha visto Pedro, e agora o reconhece. É ele, não tem dúvida nenhuma, ele mesmo. Então, ela se aproxima e disse: este também estava em companhia dele. Estar em companhia, estar com Jesus, é justamente a primeira característica do discípulo. Quando Jesus chamou os apóstolos, ele os chamou para que ficassem com ele. Então Jesus tinha chamado para isso e Pedro tinha ficado ao lado de Jesus. Até esse momento, até esse momento, Pedro foi discípulo de verdade. Ele, porém, essa palavrinha, porém é o contrário, ele, porém, negou. Mulher, eu não o conheço. São as palavras exatas que Jesus tinha falado antes. Antes que o galo cantará, o galo não cantará hoje, sem que por 3 vezes tenhas negado conhecer-me. E ele justamente disse: eu não conheço, não o conheço. Verdade ou mentira? Bom, nós diríamos, está mentindo. Ele conhecia Jesus. Sim, mas, por outro lado, ele não mentiu. Ele falou a verdade.
Porque o Jesus que ele conhecia não era esse Jesus que foi preso, levado, que ficou calado, não soube se livrar, não fez milagres, não deu um jeito. Esse Jesus que daqui a pouco nós veremos espancado, Pedro não conhecia ainda. Ele conhecia o Jesus, o Cristo, o Jesus dos milagres, dos exorcismos, da palavra forte, que todo mundo admirava. Esse Jesus ele conhecia. Mas o outro, aquele que agora nós estamos vendo, aquele Jesus que foi levado, preso, ele não conhecia. E Pedro negou. E por que negou? Porque ele quis se salvar. Reconhecer Jesus significava se comprometer, se encrencar. Eu não conheço. Então, olha, para se salvar, ele entrega Jesus. Eu não destaquei muito até agora, mas é uma palavra muito importante, que inclusive já encontramos nesses capítulos. A palavra entregar. Desde o começo, Judas foi conferenciar com os sacerdotes sobre como entregar Jesus. Quem entrega quem? Judas entrega Jesus. Os servos entregam Jesus aos sacerdotes. Os sacerdotes, veremos, entregam Jesus a Pilatos. Pilatos entrega Jesus aos soldados. Mas, por outro lado, é o próprio Jesus que se entrega. Se entrega ao Pai. E o Pai entrega Jesus. E aqui Pedro também entrega Jesus. Pedro está negando Jesus. Para se salvar, para não se comprometer, para não se encrencar, eu não conheço. Entrega Jesus. Essa é a primeira negação. Pouco depois, ele tinha acabado de esquivar essa bala. Pouco depois, outro, tendo visto, verbo ver, mais uma vez, oral em grego, tendo visto, afirmou: tu também és um deles. Olha que agora a acusação é diferente. Não é mais, este estava em companhia dele. Agora tu também és um deles. Tu é um do grupo dele, do grupo dos discípulos de Jesus. Poderia, hoje, atualizando, seria tu és da igreja também. Tu és da igreja. Não? E olha, tu quer dizer que agora quem está acusando está muito próximo. Tu, antes também, este. Então, quer dizer que é uma pessoa que estava lá, bem próxima. Tu também é um. E a resposta de Pedro. Pedro declarou, olha esse verbo, declarou, ou seja, fez uma declaração solene. E olha o que ele falou. Homem, não sou. É extraordinária essa resposta. Não sou. Por quê? Porque nós falamos eu sou quando nós nos apresentamos. Para dizer a nossa identidade, nós falamos eu sou. Eu sou um padre. Eu sou David. Eu sou homem. Eu sou. Mas quando eu falo eu não sou, o que sobra de mim? Nada. Ou seja, essas palavras, essa fórmula, deixa claro que Pedro está totalmente perdido. Ele que algumas horas antes teria respondido: eu sou Pedro, Simão, discípulo de Jesus, firme, forte na fé, eu. Agora ele fala: eu não sou. O eu de Simão Pedro sumiu. Está perdido. Não sou. Não sou. Decorrida mais ou menos uma hora. Olha, muito tempo.
Pedro está lá sentado perto da fogueira, tentando adivinhar o que está acontecendo. Cadê Jesus? O que está acontecendo? Passa uma hora tentando disfarçadamente não se deixar reconhecer. Outro insistia. Olha que o verbo agora é diferente. Antes, uma criada disse. Depois, outro afirmou. Ou seja, disse uma vez, afirmou uma vez. Agora, outro insistia. Insistia. O tempo do verbo é insistia perfeito. Quer dizer que é uma ação que continua. Outro insistia quer dizer... certamente este também estava com ele. Ele estava com ele, certamente, com certeza. Ou seja, insistia várias vezes. E Pedro agora tem que se defender, enquanto ele ainda falava. Então ele tem que falar várias vezes para responder. Homem, não sei o que dizes. Não sei o que você está falando. Só que enquanto ele está falando, ele está se entregando, porque o sotaque dele deixa claro que ele é da Galileia, como Jesus. Eu me lembro dele, estava perto de Jesus. Jesus é da Galileia, ele é da Galileia, então ele é um deles. É claro, é lógico. Então, enquanto ele se defende, ele acaba se entregando. Não tem como. O sotaque revela logo de onde você é. Imediatamente, enquanto ele ainda falava, um galo cantou. E agora prestem atenção. Jesus tinha falado para ele, o galo não cantará hoje, sem que por 3 vezes tenhas negado conhecer-me. Agora o galo cantou. Mas antes de Pedro perceber, antes de Pedro se tocar, antes de cair a ficha para ele, o texto fala, o galo cantou e o Senhor, voltando-se, fixou o olhar em Pedro. Aqui tem muitas coisas que temos que destacar. Primeiramente, como eu estava dizendo, Jesus, onde é que ele estava? Lá perto, estava passando. Voltando-se, ou seja, antes de Pedro perceber o que estava acontecendo, ou seja, antes de Pedro perceber que o galo tinha cantado, Jesus se voltou e olhou para ele. Ele não percebeu logo assim que o galo cantou. E o verbo aqui fala, o texto, fixou o olhar. Antes, eu fiz questão de destacar, inclusive, a palavra grega oral. Antes, uma criada viu, outro vendo. O verbo ver. Agora o verbo fixar. Fixou o olhar. O verbo grego aqui é o verbo emblepo, que se encontra em outros lugares também do texto. É outro verbo, outro modo de olhar. Nós sabemos, podemos olhar uma pessoa com carinho, com amor, com desprezo, com raiva. Como foi o olhar de Jesus neste momento? O verbo aqui, emblepo, é o verbo que se encontra no Evangelho, por exemplo. Quando Jesus encontrou um homem jovem que foi até ele pedindo, bom mestre, o que tenho que fazer para herdar a vida eterna? Se lembram? E Jesus respondeu, tem que obedecer os mandamentos. Mas eu já fiz isso. Tudo bem, fala o texto. Então Jesus fitou-o com amor. É o mesmo verbo. Ou seja, o olhar de Jesus não é o ver
da criada. Não é o ver daquele outro que disse, tu estavas com Jesus. Não. O olhar de Jesus aqui é o mesmo olhar que Jesus teve quando olhou para aquele jovem com amor. Mais uma referência. O mesmo verbo é o verbo que se encontra justamente no Evangelho segundo Lucas, logo antes de Jesus entrar em Jerusalém, quando Jesus entra em Jericó. Em Jericó, Jesus encontra Zaqueu. Acho que muitos se lembram de Zaqueu, que subiu num sicomoro, numa árvore, para ver Jesus passar. E quando Jesus passou, bem lá embaixo da árvore, Jesus olhou para alto, para cima, e viu Zaqueu. Olhou. Este é o mesmo verbo. E comentando o que tinha acontecido, Jesus fala: o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Ou seja, o olhar de Jesus para Zaqueu foi o olhar do Filho do Homem que estava procurando quem estava perdido. Então nós percebemos que quando o galo cantou, Jesus se voltou e olhou para Pedro com amor, sabendo que Pedro estava perdido. E ele olhou para dentro de Pedro. Este é o significado do verbo. E por que Jesus fez isso? Porque Jesus quis que, na hora em que Pedro tivesse percebido o canto do galo, e tivesse entendido e pensado: meu Deus, o que é que eu fiz? Jesus quis que nessa hora Pedro sentisse o olhar cheio de amor de Jesus, para que Pedro não se sentisse perdido de verdade, para que ele não caísse em desespero. Pensem, se Jesus não tivesse olhado para Pedro, se Pedro tivesse ficado lá sozinho, não conheço Jesus, o galo canta, meu Deus, o que é que eu fiz? Pedro teria caído num desespero total. Mas antes de ele se tocar, antes de ele reconhecer, o galo cantou, o que é que eu fiz? Antes disso, ele viu o olhar de Jesus com amor. Olhar daquele que olha para Pedro dizendo: eu estou aqui. Não estás perdido. Eu não te deixo. Eu te amo. Eu não sei onde é que estava Jesus, mas com certeza nessa hora estava perto de Pedro, porque no escuro tinha a luz da fogueira para se entrever, entreolhar. Jesus deve ter passado por lá, não sei. E o texto conclui dizendo que Pedro se lembrou e, saindo para fora, chorou amargamente. Sim, ele foi embora. Eu não sei, fico pensando, se eu estivesse sido lá, eu teria tido a coragem de correr até Jesus nessa hora? Talvez não. Aliás, não, com certeza. Porque Pedro estava com medo, com vergonha. Mas, indo embora, ele levou consigo o olhar de Jesus. Tem olhares na vida que nós recebemos, alguém que olhou para nós de um jeito carinhoso, cheio de amor. Tem olhares que ficam. E a gente se lembra. E leva consigo. E Pedro foi embora.
levando consigo este olhar de Jesus, cheio de misericórdia. Então, este é o texto que nós lemos, só agora para destacar alguns, para ajudar a reflexão. Nós percebemos que a experiência de Pedro foi fundamental para ele conhecer Jesus. Até ele receber esse olhar de Jesus, até ele sentir o olhar de Jesus na hora do seu fracasso, ele ainda não conhecia Jesus. Ele conhecia, mas só o Jesus, né, das vitórias, né, vitorioso, dos milagres. Ele ainda não conhecia esse Jesus. E ele começa a perceber que o amor de Jesus é bem maior, mais forte do que o dele. Que Jesus não desiste quando nós pecamos. Porque o olhar de Jesus não foi o olhar de quem fala, tu não prestas. Jesus não jogou na cara de Pedro. Eu sabia, já falei, eu já tinha falado. Não, o olhar de Jesus foi um olhar cheio de amor. E nós compreendemos que não somos nós que chamados a dar a vida por Jesus, mas antes, Ele deu a vida por nós. Essa é a experiência fundamental da fé. Essa é a conversão necessária que Jesus falou, né, para Pedro. Quem compreendeu mesmo essas coisas, sabem quem foi? Quem compreendeu mesmo foi Paulo. Porque Paulo estava perseguindo a igreja. E quando ele conheceu Jesus, Paulo percebeu que foi graça. Ele foi escolhido por amor, por graça. Ele não merecia nada. E na carta a Timóteo, Paulo escreveu: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Agora Pedro pode falar também a mesma coisa. Antes não, ele teria falado o quê? Olha, Jesus veio salvar os pecadores, mas eu não estava precisando. Jesus orou por Pedro, mas Pedro, o que é que ele falou? Eu não preciso, já estou pronto. Agora não. Agora Pedro pode dizer também, Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Na segunda carta a Timóteo, Paulo escreveu: lembra-te de Jesus Cristo. Fiel é esta palavra. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode renegar-se a si mesmo. Então Pedro precisa descobrir o coração do Evangelho. Aliás, o Evangelho, a boa notícia. Nós somos amados. Ele não está cobrando sacrifícios de nós para nos amar. Ele se sacrificou por nós. Ele deu a sua vida por nós. São João, na primeira carta, escreveu: nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou. Sempre na primeira carta, João: quanto a nós, amemos, pois Ele nos amou primeiro. Se eu não sentir esse amor de Jesus, o meu amor será dever, será obrigação, será obediência à lei, mas não será uma experiência de amor. Paulo, na carta aos Romanos: dificilmente alguém dá a vida por um justo, por um homem de bem. Talvez haja alguém disposto a morrer. Mas Deus demonstra seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. E agora Pedro tem que escolher. Ele fugiu, né? Aqui, inclusive, foi o último encontro com Jesus antes da ressurreição. E agora Pedro tem que escolher se acreditar no olhar de Jesus,
se deixar amar por Jesus, aí as suas lágrimas serão o seu batismo. Ele se tornará uma pessoa nova, filho de Deus. Ele começará a viver também do amor de Jesus e amar. Ou, se não aceitar o olhar de Jesus, Pedro será condenado a carregar um sentimento de culpa a vida toda. E a escolha de Pedro é a nossa escolha. Quando nós pecamos, sentimos vergonha, é aí que nós somos convidados. Lembremos, de Simão Pedro, nós somos convidados a escolher se procurar o olhar de Jesus. Vai sair amargura, com certeza, do pecado, das falhas, mas também a doçura do seu amor. Ou se mentir a nós mesmos, esconder o que fizemos, carregar um sentimento de culpa. Então, nós vamos parar por aqui. Eu coloquei 3 perguntas. E desta vez, eu aconselho, vale a pena, porque essas perguntas são, como posso dizer, são a tradução em forma de perguntas das acusações feitas a Pedro. Ou seja, se as acusações que Pedro recebeu fossem dirigidas a nós, o que é que eu responderia? É como que um teste, é o teste do discípulo, ou se preferirem, é como o Enem do discípulo. Pedro conhecia Jesus, mas disse: eu não o conheço. E de verdade, ele não o conhecia. É possível pensar em conhecer Jesus, mas não o conhecer de verdade. E eu, qual Jesus conheço? Segunda, Pedro estava no meio dos discípulos, mas disse: eu não sou um deles. É possível estar na igreja, mas não ser verdadeiramente um discípulo. Estou engajado, mas... E eu, estando na igreja, nos grupos, estou com Jesus de verdade? Pedro tinha o sotaque de Jesus, mas disse: eu não sei o que dizes. É possível falar como Jesus, repetir o evangelho, estudar teologia, conhecer tudo, sem nem sequer saber o que estamos falando. E eu só repito o evangelho ou vivo de verdade? Tem outros trechos que podem ajudar, mas aproveitem, porque estamos mesmo entrando no coração deste espetáculo. E esta experiência de Simão Pedro é fundamental para podermos entrar no espetáculo da cruz. Que Nossa Senhora nos ajude na nossa oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Boa oração. Aproveitem em silêncio este tempo.